a Bíblia de volta, os ensinamentos da palavra de Deus, né? Eles eram rígidos quanto aos mandamentos de Deus, eles se levantaram para restaurar, e eles restauraram, mas com o tempo o negócio foi ficando meio devagar, a política foi entrando no meio, o pecado estava lá no meio deles também, e aí eles foram se corrompendo, e a maioria dos fariseus já não tinha mais nenhuma preocupação com Deus ou com a palavra dele, ou com mais nada, a não ser com o seu status pessoal. Porque ser fariseu dava status, comprava um lugar melhor na sociedade, diante do povo. Ser fariseu fazia com que as pessoas te dassem boas ofertas e te ajudassem financeiramente. Ser fariseu tem importância até diante da hora agora do governo romano, porque agora, né, a Grécia tinha sido derrotada por Roma, e Roma agora na época de Cristo é que está dominando, e o fariseu tinha um certo status diante dos romanos. Eles conseguiram cargos públicos, cargos bons. Pode ver Mateus lá, né, que era o quê? Publicano. Os fariseus aproveitavam dessa oportunidade de conseguir melhores relacionamentos, e Paulo está dizendo que segundo a lei ele era o quê? Fariseu. Ele estava contando com a religião, ele estava contando com a tradição, mas agora ele chega, quando conhece a Cristo, diz nada disso tem valor. Tudo isso é lixo. Passa mais um. Outra coisa que ele diz aqui: salvação não é por zelo. Olha o que ele diz aí, né? O zelo perseguir a igreja. Está falando da gente. Olha só, se você fosse um judeu naquela época, um bom judeu era aquele que perseguia a igreja do Senhor Jesus. Porque para eles nós éramos uma seita. Nós éramos um povo que se levantou contra a religião deles. Então, se você levantasse para perseguir, para matar, para destruir a igreja, você era um dos bons judeus. Esse era bom judeu. E ele fez isso. Paulo fez isso e fez com zelo. Perseguiu a igreja, prendeu, matou. E ele olha para isso agora e fala: nada disso diante de Cristo tem valor. E para encerrar essa última parte, pode passar, né? Salvação não é pela justiça da lei. Olha o que ele diz aí, né? Segundo a justiça da lei, fui o quê? Irrepreensível. Ou seja, ele cumpria a lei, né? Ele não falhava na lei, nenhum dos seus itens. Ele foi irrepreensível. Ninguém podia dizer para ele: Paulo, você não está cumprindo a lei. Não, ele era irrepreensível. Alguém não podia repreendê-lo. E ele contava tudo isso como justiça sobre a sua vida. Ele achava que vivendo desta maneira, ele alcançaria o favor de Deus. E fazendo e praticando religião, raça, rã, tradição, zelo, justiça da lei, conforme ele fosse praticando estas coisas todas, ele alcançaria a salvação, ele alcançaria um lugar com Deus. Mas ele entende, quando ele conhece a Cristo, que nada disso tinha valor nenhum. Será que não é assim que tem muito crente hoje vivendo? Tem gente que está dizendo assim: não, eu estou em todo culto, e confiando que está presente em todo culto vai te levar à salvação. Tem outros que estão dizendo: não, eu participo do seminário, venho na escola bíblica, estou no culto de quarta-feira. Tem outro que vai dizer: não, eu oro, minha vida é de oração. Enquanto todas estas coisas são importantes e boas para a vida da igreja, nenhuma delas pode nos levar à salvação. E é isso que Paulo agora vai mostrar para a gente agora no finalzinho desses versículos. Enquanto todas essas coisas são importantes e devem ser vividas como resultado de Cristo na nossa vida, nenhuma delas tem poder para nos salvar, porque só Cristo pode. Não existe outro. É só Jesus. E agora nessa última parte é o que ele vai estar ensinando a gente. Eu queria que você lesse comigo Mateus capítulo 7, 21 a 23, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, é assim que está na sua Bíblia, claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ué, deixa eu te perguntar uma coisa: profetizar em nome de Deus é iniquidade?
Depende. Depende da profissão. Se for na carne, é. É o que ele está dizendo aqui. Expulsar demônio é iniquidade? Não. Depende. Se for na carne, o que mais que ele fala aqui? Fazer milagre é iniquidade? Se for na carne, sim. Porque ele está dizendo aqui de pessoas que praticaram essas coisas. E ele diz: vós que praticais a iniquidade. Porque eles confiavam que eles estavam em Cristo por causa destas coisas. Olha, eu sou salvo, eu sou cristão, eu sou crente porque eu profetizo, eu prego, eu oro, eu faço milagre, eu expulso demônio, então eu sou de Jesus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a coisa é invertida. Quem está em Cristo pode agora orar, expulsar demônio, fazer milagre, profetizar, pregar a palavra, orar. Ou seja, hoje eu faço estas coisas pelo resultado do meu relacionamento com Cristo Jesus. E não, o meu relacionamento com Cristo Jesus é resultado destas coisas. E era assim que Paulo vivia. Ele vivia praticando estas coisas para que isso resultasse na salvação dele. Mas ele conhece a Cristo e entende que agora a salvação não vem pelas obras, mas pela obra realizada de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você está entendendo o que eu falei no início do culto agora? Né? De que hoje em dia tem muita igreja ensinando que você precisa de Jesus e mais isso. Lá em Long Branch, eu estava conversando com um irmão lá e conversando com ele, porque ele, já me disseram que ele está na igreja já há muito tempo, acho que 1 ou 2 anos na igreja, e até então ele não, a pessoa falou, ele não é convertido. E eu chamei ele para conversar e eu perguntei, meu irmão, tem 2 anos que está na igreja? Tem 2 anos. Eu falei, você vem em todo culto? Eu venho em todo culto. Aí perguntei para ele, eu falei, mas você nunca foi impedido a confessar os seus pecados e receber Jesus na tua vida? Ele falou, várias vezes, pastor. Eu falei, mas por que você não fez? Não, porque me ensinaram que eu fumo, e aí porque eu fumo eu não posso receber Jesus, eu tenho que primeiro parar de fumar. Ou seja, eu tenho que primeiro praticar as obras para que depois eu seja salvo. Eu falei, olha, eu não sei qual evangelho te apresentaram aqui, mas eu vou te apresentar um outro. Querido, vem para Jesus. E foi interessante que esse garoto veio para Jesus. E 2 semanas depois ele sentou lá comigo na mesa, estava comendo, falou, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Ele falou, sabe que o senhor estava certo? Eu já, depois que eu recebi Jesus no meu coração, eu não tenho tido mais vontade de fumar. Eu ainda fumei uns 2, 3 cigarros depois daquela conversa que a gente teve. Ele falou, mas depois me deu um nojo aquilo, eu não quis mais continuar fazendo aquilo. Ele falou, eu não preciso mais daquilo. Eu falei, glória a Deus, porque você recebeu tudo o que você precisava de Jesus Cristo. Hoje está cheio de falsos cristianismo no nosso meio, nós temos que aprender a identificar. Eu não tenho que me tornar santo para receber Jesus. Eu tenho que receber Jesus para que eu seja santo. Amém. Agora, quem recebe Jesus e recebe a sua santidade muda de vida. Porque se também não muda de vida, na verdade não conheceu a Cristo. A palavra de Deus diz isso. Mas isso vem com um processo de discipulado e de crescimento. O dia que você recebe uma criança na sua vida, essa criança já sabe te obedecer, sentar na mesa, comer, fazer xixi, cocô no banheiro? Não. Quem lembra? Quem tem criança pequena aqui? Quem lembra daquela fase? Né? Você não lembra, você vai chegar lá. Mas você vai chegar numa fase, você vai ensinar o seu menino a usar o banheiro. E aí, para que ele aprenda a usar o banheiro, tem uma coisa que você precisa fazer, tirar a fralda. E é um desastre, meu amigo, quando você tirar a fralda. Tem filho aqui já mais, um pouquinho mais que você sabe disso. É um desastre. Por quê? Você está andando, de repente você acha um montinho no meio da sala. Aí você fala assim, mas eu já não ensinei. Mas ele ainda não aprendeu. Ele está aprendendo. E aí, adianta você ir lá e bater no menino? Pá, não pode fazer cocô aí, pá, pá. Não adianta fazer isso. O que eu preciso
preciso fazer? Pegar o papelzinho, ir lá limpar a sujeirinha dele toda e continuar ensinando. Meu filho, olha, o lugar de fazer cocô é lá no piniquinho, não é no chão da sala. E assim vai por alguns dias, alguns meses, depende do seu filho, depende da maneira que você ensina. Tem crianças que aprendem rápido, tem outros que vão demorar mais. Minha filha saiu da escola cedo, meu filho demorou mais tempo. Né? É assim. E aí você traz Jesus para a vida de alguém que acabou de nascer de novo e você quer que ele age como um adulto, uma pessoa madura. Não! Onde que está o amor da igreja? Onde está a minha cumplicidade com o corpo de Cristo? Esse meu irmão vai fazer cocô no meio da sala de vez em quando. Eu vou ter que ir lá e limpar o cocô dele. É aí que nós vamos mostrar o amor de Jesus. Porque eu entendo que eu tenho um irmão que ainda não amadureceu, ele está aprendendo a sair das fraldas. Enquanto ele não sair, ele vai fazer. Ele vai deixar um montinho lá no meio da igreja. E aí, você não vai sair, né? Porque hoje em dia eu tenho visto. Isso, viu, irmão? Eu estou lá no meio da sala. Isso, você viu? Nossa, a irmãzinha ali fez um negócio ali. Não! Quando seu filho faz, você sai anunciando para a vizinhança? Não! Você vai lá, pega o paninho, limpa ele. E fala, continua, você vai aprender. E é assim que nós temos que agirmos com os outros na igreja. Esse irmão recebeu Jesus Cristo, amém. Se ele não tivesse parado de fumar, nós vamos continuar limpando o cocôzinho dele lá, quando ele fizesse. E devagarinho a gente ia se ensinar ele a sair das fraldas. É isso que Paulo está dizendo, que agora a confiança dele não está mais nas obras realizadas, mas na obra realizada de Jesus Cristo na cruz. E tem 5 coisinhas para encerrar que eu quero passar para você aqui, que Paulo mostra para a gente que a gente ganha com Cristo. O verdadeiro cristianismo é caracterizado pela nossa perda total de tudo aquilo em que confiávamos, para ganhar o conhecimento do único que tem valor real, Jesus Cristo. Pode passar, pode passar. Primeira coisa, a salvação começa com o conhecimento de Cristo. Está aí no versículo 8. Vê se não é isso que ele está dizendo aí no versículo 8. Né? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele ganhou o conhecimento de Jesus, ou seja, quando ele deixou de lado aquilo que não tinha mais valor, e é isso que eu estou dizendo para você, meu irmão. Talvez você se identifique com essa palavra, você fala, não, eu tenho confiado nas minhas obras. Fica tranquilo, existe graça e misericórdia para você. Agora o que você precisa ter, eu tenho o mesmo sentimento que Paulo teve, de contar isso como refúgio, como excremento, como cocô, pôr isso de lado, jogar na lata do lixo, porque não tem valor nenhum, e começar a tomar daquilo que tem valor. Porque se você jogar fora essas coisas da sua vida, você vai ganhar com Cristo. E a primeira coisa que você vai ganhar com Cristo é o conhecimento da pessoa. Vai ganhar com Cristo. Você vai ganhar, porque Deus não se impressiona, você vê, Deus não se impressionou com tudo aquilo que Paulo tinha no seu currículo, mas Deus se impressionou com o conhecimento que ele tinha em Cristo Jesus. Glória a Deus. E você pode ganhar isso. Segunda coisa, a salvação resulta na justiça de Deus. Olha o que Paulo diz aí no versículo 9. A justiça que vem de Deus pela fé. Eu vou voltar aqui no princípio. E seja achado nele, não tendo como minha justiça, a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Essa quarta-feira nós tivemos aqui no nosso culto interativo, na quarta-feira, eu falei um pouco sobre a justiça, e eu dei o exemplo aqui, do que é a justiça humana. A palavra de Deus diz que a justiça humana é como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia era aqueles panos que enrolavam as pessoas que eram leprosas, aqueles panos que recolhiam a secreção da carne, o sangue da carne que se deteriorava, que se desfazia. E o trapo de imundícia também era aquele paninho que as mulheres usavam no período menstrual, para recolher o sangue. Então a mulher sabe muito bem do que isso significa. Não tenho medo de falar dessas coisas, porque a Bíblia fala. Ele chama que era um trapo de imundícia. Não sei se você sabe, mas sua avó no passado não tinha absorvente que você comprava lá no supermercado. Ela tinha uma toalhinha que ficava guardada lá e era o que ela usava. E ela lavava, usava de novo, mas o judeu não lavava e usava de novo. O judeu, pela lei, ele não podia reusar alguma coisa que tinha sido contaminada pelo sangue. Uma roupa, qualquer coisa que caísse um pingo de sangue, era queimado, tinha que virar cinzas. E depois ser lançado num rio de água corrente. A palavra de Deus diz isso, que ele tinha que queimar, que não virava cinza e era jogado num
rio de água corrente para que nem a cinza ficasse lá para lembrança daquilo, né? Porque aquilo era contaminação diante de Deus. E ele está dizendo que agora a justiça dele, que é essa que a Bíblia chama, né, de trapo de imundícia, não tem nenhum valor. E aí eu pergunto, né, principalmente para as irmãs, né, o irmão talvez não sabe responder isso, mas as irmãs sabem. Falei, você usa um absorvente 2 vezes, irmão? Não. Eu sei que vocês estão meio sem jeito de falar isso aqui, mas faz parte, fatos da vida, a gente tem que falar. E a palavra usa isso, né? Uma mulher não usa. Por que não usa 2 vezes? Serve para usar 2 vezes? Não, é lixo. E a mulher que é educada, ela quando usa, ela pega, a hora que ela tira, ela enrola aqui no papelzinho, ela põe lá no fundo da lata, ela nem joga de qualquer jeito, né? Hoje em dia a gente acha nos banheiros aí as coisas meio jogadas assim de qualquer jeito, porque eles não estão ensinando educação mais, né? Mas a mãe que ensina educação para o filho ensina, né? Mas não é negócio para ficar invisível, aparente, porque não presta para nada. E Paulo está dizendo que a justiça dele é exatamente assim, não tem mais nenhum valor diante dos homens e nem de Deus, é lixo, tem que ficar escondidinho ali lá debaixo do lixo mesmo, tem que colocar bem enroladinho para ninguém ver, porque a única justiça que tem valor diante da salvação é a justiça de Deus realizada na cruz do Calvário. Essa é a justiça que traz a salvação. Terceira coisa, ele diz que a gente ganha, a salvação provê o poder de Jesus. Aí versículo 9 e 10, né? ele diz aí pra gente, né? E o poder da sua ressurreição, né? Versículo 10 aí, ou seja, agora o poder de Jesus, por que ele usa aqui a palavra do poder da ressurreição? Olha que interessante, Jesus não fez milagre, Jesus multiplicou o pão, Jesus multiplicou o peixe, ele curou o enfermo, ele curou o cego, ele curou o leproso. Jesus fez uma série de coisas para demonstrar o seu poder. Mas aonde é que o poder dele realmente teve uma demonstração assim especial, gráfica, que mudou a visão de muita gente? Foi na ressurreição. Porque teve gente que antes de Jesus tinha feito milagre. Teve gente que já havia multiplicado o pão. Teve gente que já tinha curado pessoas enfermas. Tinha gente que já tinha feito alguma coisa. Mas nunca ninguém, morrendo, teve o poder de ressuscitar a si mesmo. E aí está o poder de Jesus Cristo. Porque ele morreu sim, na cruz, mas a morte não teve poder sobre ele. Ou seja, o poder dele não era só um poder terreno que se manifestava só no meio terreno, foi um poder que se demonstrou também no reino espiritual. E quando ele foi levado para as profundezas da terra, dali ele ressuscitou e ele venceu sobre a morte, e ele tomou a autoridade nas tuas mãos, e hoje ele tem essa autoridade para livrar você e eu da morte. É o único que tem poder de ressuscitar. Quando você confia em Jesus, esse é o poder que você recebe. Passo a próximo. A salvação trouxe a comunhão. Olha o que ele diz aí no versículo 10 ainda, a participação dos seus sofrimentos, né? Isso fala de comunhão. Aí você fala assim, não, então Jesus está chamando a gente para sofrer com ele? Nesse versículo não. Tem lugar que ele chama a gente para sofrer com ele. Aqui a história é diferente. Aqui ele está dizendo que agora a gente vai participar dos sofrimentos. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo agora que quando você sofrer, tem alguém que vai estar junto com você. Você perdeu a oportunidade de dar um amém. O povo aqui está sofrendo pouco. Se você sofresse mais, você ia dar um amém mais forte. Porque a melhor coisa é ter alguém para passar pelo sofrimento com você. E é isso que ele está dizendo, que quem recebe Jesus agora, recebe através da salvação, alguém que participa do nosso sofrimento. Você não está mais sozinho. Jesus está com você, ele vai participar do seu sofrimento no momento da dificuldade, ele vai participar da sua vida no momento das dificuldades. Ontem aqui, né, no nosso momento de louvor e adoração, foi o tema da noite, né, que o Senhor está com a gente. E aqui uma das coisas que a gente aprendeu ontem à noite aqui, foi que às vezes a gente não precisa pedir para Deus mudar a situação, ele precisa mudar a gente. Se ele mudar a gente, transformar ele segundo a vontade dele, ele nos abençoa. O Salmo 123 e 125 diz isso, né, que bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda segundo os seus mandamentos. Ou seja, então, se eu estou com ele, se ele me transformou, eu agora vou ter
ver também as circunstâncias e as situações transformadas, porque quem anda com temor e na segunda vontade de Deus é bem-aventurado. Glória a Deus. Oh, coisa boa, coisa maravilhosa. Então a gente tem alguém que participa do sofrimento junto com a gente, né? E por último, eu quero encerrar, né, com isso daqui. A salvação resulta na glória de Jesus Cristo. Isso é lindo. Então agora, essa salvação, versículo 11, no versículo 10 e 11, na verdade ele diz: conformando-me a Ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Aqui o que Paulo está falando é extremamente profundo, é difícil de compreender o que ele está dizendo aqui, porque na verdade aqui agora Paulo ele está falando de escatologia, ele não lá na frente, ele não lá no futuro, ele está falando aqui de quando ele é identificado nos mortos, ele aguarda a ressurreição, ele está falando do dia do arrebatamento. Ele está falando do dia em que Jesus, vitorioso, vai voltar nas nuvens, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, onde ele anuncia ali, né? Ele fala: meus irmãos, eu falo estas coisas para que o vosso coração seja consolado, porque aqueles que já morreram vão ressuscitar com Cristo, e nós que ficamos vivos, com Ele também vamos nos encontrar nos ares. Paulo está falando que com Ele nós ganhamos o quê? Confirmação, convicção de que um dia Ele vai voltar para nos levar para... Glória a Deus. Ele está lembrando da passagem, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde ele diz, né, onde o povo estava dizendo: não existe esse negócio de ressurreição, e ele diz: olha, se não tem ressurreição, então Jesus é mentiroso, e a fé de vocês é vã. Porque o verdadeiro cristianismo é baseado na ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Essa sexta-feira eu fui cortar o meu cabelo. Não dei muito, não. Foi uma Tem uma dor de pagar uns $15 agora. 3 minutos na cadeira. Eu sento e faz assim, acabou. Vamos lavar, né? O que vale a pena é que ele lava. Se não lavar, se lava o shampoo, né? O shampoozinho. Se não pagar $15, eu passo por casa. Não tem mais nada. Mas eu fui cortar o cabelo e enquanto eu aguardava, sentou um senhor e ele estava falando no telefone, e eu vi que ele estava falando com o filho no Brasil, eu acho que estava passando algumas dificuldades grandes lá, o filho no Brasil, e ele dando alguns conselhos para o filho. E eu falei assim, esse homem está precisando de uma palavra de consolo. E eu falei: vou falar do Evangelho. Eu disse: esqueci. E aí comecei a falar da esperança que a gente pode encontrar em Jesus Cristo. Aí ele falou assim para mim: não, eu já recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí eu falei: tá bom. Aí eu comecei a falar do pecado, né, da ressurreição. Ele falou: mas eu não creio nessas coisas, não. Aí eu: como assim? Eu recebi Jesus e tal, mas eu não creio que ele morreu mesmo, ressuscitou. Eu acho que a história é diferente. Aí eu falei para ele, olha, eu sei que o senhor recebeu Jesus, mas pelo que o senhor está me dizendo, Jesus não te recebeu. Porque a mensagem do Evangelho é que nós todos pecamos. E por causa do nosso pecado, nós estamos mortos. E Jesus, por amor de nós, morreu na cruz. Mas Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou, para que Ele tivesse poder sobre a morte e pudesse nos livrar desta morte que o pecado trouxe para a nossa vida. E a palavra diz que se você crer nisto, então você será salvo. Hoje em dia a gente tem pregado muitos evangelhos que não são o Evangelho de Jesus Cristo, que não são o verdadeiro cristianismo. A gente está chegando para a pessoa e diz assim: não, Jesus te ama. Ele diz: é verdade, eu acredito. Não, então recebe Jesus no seu coração. Ora comigo aqui: entrega o Senhor Jesus, a minha vida nas tuas mãos. Repete comigo. O irmão repete lá. Aí você fala assim: agora você está salvo. Não está não. Porque o Evangelho não é uma oração, não é dizendo que eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. O Evangelho não é dizer que Jesus morreu e me ama. Não, o Evangelho é dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, para que então nós tivéssemos o perdão do nosso pecado. Esse é o verdadeiro. Amém, glória a Deus. Porque o Evangelho que não tem ressurreição não é o Evangelho de Jesus Cristo. Um evangelho que passa pelo amor, mas não tem justiça, não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus reflete o amor e a justiça. Reflete a morte e a ressurreição. Esse é o verdadeiro Evangelho.
E nós, como igreja, temos que acordar e começar a ministrar o verdadeiro Evangelho. E você vai ver as pessoas mudar quando elas conheceram o Evangelho de Jesus Cristo. Se hoje a gente não tem visto mudança no meio da igreja, foi porque o Evangelho de Jesus Cristo se perdeu. E Deus está precisando levantar mais fariseus. Não como aqueles do tempo de Cristo, como aqueles do tempo dos gregos, onde eles levantaram para preservar a palavra de Deus. Dos valentes de Deus, daqueles que vão sofrer por pregarem a verdade, para aqueles que vão ser humilhados, escaldados, Deus precisando de mais homem, de mulher, de jovem corajoso. Que Deus possa levantar valentes aqui nesta igreja, reconhecer o que é verdadeiro e diferenciar daquilo que é falso. Amém. Porque em Cristo nós temos a salvação. Amém. Glória a Deus. Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento em que nós ouvimos da tua palavra, Senhor, nós pedimos agora que o teu Espírito continue fazendo a obra que o Senhor iniciou no início deste culto, Senhor, trazendo a convicção dos nossos pecados ao coração, para que com essa convicção nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. E assim confiarmos que a ressurreição de Jesus tem poder para trazer um perdão eterno sobre a nossa vida, Pai. Se hoje alguém aqui, Senhor, arrepende-se dos seus pecados e confia a sua vida nas tuas mãos, Senhor, eu te peço, Senhor, receba, Senhor, como teu filho. Recebe, Senhor Jesus, os corações arrependidos hoje. Aqueles que foram contritos, quebrantados, que reconhecem o seu pecado, Senhor, e precisam do perdão de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a andar segundo a tua vontade, segundo o teu evangelho, Senhor, pregando uma mensagem verdadeira, uma mensagem transformadora, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos testemunha fiel, Senhor, como Paulo foi da tua verdade, contando todas as coisas que fizemos na carne como refúgio, como excremento, valorizando aquilo que tem de fato valor, a tua presença, a obra realizada por Cristo. Obrigado, Jesus. Pai, hoje falamos também a respeito da tua participação nos nossos sofrimentos. Na noite passada nós ministramos, Senhor, Pai, sabendo que muitos estão sofrendo, Senhor, neste momento. E eu te peço que o Senhor tenha misericórdia, console os corações nesta manhã, traga refrigério àqueles que estão aflitos. Pai, em nome de Jesus Cristo, conforta, consola o coração daquele que está aflito, aquele que sofre neste momento e sabe que não está só se estiver na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade neste lugar. Obrigado por tudo que aconteceu hoje aqui, Senhor. O café da manhã, o louvor, da adoração, da comunhão dos irmãos. E ajuda-nos agora, Senhor, a seguirmos o nosso caminho para onde quer que vamos estar hoje, Senhor, com o mesmo Espírito, o Espírito de adorador, o Espírito de comunhão, de amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos levantar e vamos adorar o nosso Deus, que é maravilhoso. Nosso Deus, Santo,
acredito que hoje aqui existem pessoas que estão confiando a sua vida em muitas coisas, mas não nas mãos de Jesus. Eu queria chamar você ao arrependimento. Se você tem vivido com confiança no teu trabalho, no teu relacionamento, na esperança de uma proposta que está por vir, se a tua esperança tem estado nessas coisas, eu quero te convidar a se arrepender e colocar sua confiança no Senhor Jesus. Se você é essa pessoa, põe sua mão no coração e agora peça a Deus em particular. Eu queria que todos permanecessem de olhos fechados e também orassem nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai querido, muitas vezes confiamos em tantas coisas e não em Ti, Senhor, Pai querido. Perdoa-nos, Senhor, do nosso pecado, da nossa falta de fé, e ajuda-nos a crescer, Senhor, Pai querido, a sermos maduros na Tua fé, Pai. Ajuda-nos, Senhor, Pai querido, a confiarmos somente na obra que o Senhor faz, aquela que está realizada, consumada na cruz do Calvário. Telestai, está consumado. Amém. O Senhor levou sobre a cruz toda a maldição, levou as nossas enfermidades, levou toda a maldição da lei, os nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque já tudo está consumado. Nós cremos, Senhor, no Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na Tua presença e a confiar mais em Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Levante tuas mãos agora comigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja nesta semana, Senhor, Pai querido. Que os meus irmãos possam ter uma semana maravilhosa com as suas famílias, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos, Senhor. Que a graça do Pai, o amor do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós até a volta do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. Aqueles que forem participar da reunião, por favor, permaneçam sentados aqui. Eu só vou até ali a porta para despedir das pessoas que já vão. Você me aguarda aqui uns 5 minutinhos e eu já venho para fazer a reunião, até que eles organizem aqui as coisas para a gente ter a reunião. Amém? As pessoas que estão no estacionamento precisam pegar um carinho ali junto com o pessoal, tá? Um carinho para você não pagar o estacionamento. Realmente essa pessoa está toda aumenta por cima. Thank you.